A base mais importante desse ensinamento é chama meditação da mente natural. O que é a meditação da mente natural? A gente não usa absolutamente nada, é uma coisa que você pode fazer a qualquer momento, e pode ser chamado de pausa estratégica. E a gente vai fazer isso para todas essas pessoas que estão tendo essa sensação, porque a gente vamos pegar não só esse problema, mas vamos ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que isso vai ser muito bom, né? Uma oportunidade de provar como é que isso acontece e como é que o inconsciente coletivo trabalha, porque a gente vai pegar tudo que a gente falou agora há pouco e o que a gente falou no primeiro episódio, para a gente poder compreender como é que a gente vai resolver essa fatura junto, para a gente perceber esse campo de interferência que tira o foco e perceber o que está passando na nossa mente, para você perceber que você não consegue controlar esse fluxo. Então, esse negócio de tentar controlar a mente, tentar mudar o conteúdo que está dentro da mente, desapegar da experiência, tem muita fantasia nisso. Porque para a gente estar aqui, a gente precisa se envolver. Agora, se emaranhar é outra coisa. Se emaranhar significa que eu estou identificado. As pessoas se emaranham. E quando a gente começa a sair dessa identificação, a gente se envolve, mas sem se emaranhar. Então, eu vou passar para vocês agora, que assim a gente também já silencia assim um pouco, silencia que eu digo acalma as pessoas, acalmar a mente. Então, chama meditação da mente natural. Como é que a gente faz isso? A gente senta numa posição confortável, bem confortável mesmo, que pode ser sentadinho numa cadeira, pode ser numa posição de lótus, depende se as pessoas meditam ou não. Nós não fechamos os olhos e tem tudo porquê. Cada coisa que eu vou trazer agora tem um porquê, né? Então, essa posição confortável é para que você entenda que seu corpo é sua casa e você precisa estar confortável dentro dela. Então, você encontrar, assim, no corpo o lugar mais fácil de você ficar. Encontrei a posição, ótimo. Então, tem algumas coisas que são importantes, que é o queixo alinhado com a terra, com o solo, né? Os ombros distantes das orelhas, a coluna mais longa possível. Se a pessoa tem alguma dor, ela pode encostar. Vai ser legal que depois as pessoas escrevem para a gente como é que elas se sentiram depois disso. Uhum. Aí, os olhos não são fechados, para você exatamente não divagar. E quando eu fecho os olhos, a minha mente viaja. Então, você fica de olhos abertos, você encontra um ponto fixo, 1 metro, 1,5 metro à frente, e você permanece imóvel. Você vai tentar ficar imóvel. Existem 2 posições de mãos que a gente pode colocar, que é o mudra da bondade, né, onde a gente coloca as 2 mãos nos joelhos, ou a mão esquerda, a mão direita sobre a mão direita, unindo os polegares, que aí a gente tem uma outra posição. Tudo isso tem o porquê. Cada parte do corpo que a gente está trazendo está trabalhando uma estrutura também no cérebro, né? Vocês vão ver que muitos yogis sentam nessa posição, que é uma posição natural de meditação, quer dizer, uma postura de observação. E eu vou convidar as pessoas a observarem a mente delas por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, a gente vai ficar, que nem aqui eu vou ficar por um tempo, para a gente poder fazer isso juntos, que é encontrar um ponto fixo à frente, e só prestar atenção na respiração e o que está passando na mente. E não tentar controlar nenhum pensamento. Respira normalmente, presta atenção no que está passando. E deixa passar como nuvem. Que a gente está aprendendo a suportar a nossa própria presença. Você não é os seus pensamentos, e deixa eles passarem. Já podemos voltar. O que aconteceu com você? Deu uma desacelerada nos pensamentos, Desacelerou né? naturalmente. Uhum. Então, isso a gente chama de PCG. O que é um PCG? É um portal que a gente chama de entre um pensamento e outro, é aí que está a sua natureza. Então, conforme você vai treinando a mente, tudo que está passando na sua cabeça não é você. É as suas personalidades que estão fabricando esses pensamentos. Muito interessante isso, porque o tempo todo, se a gente está
no piloto automático, né, por exemplo, dirigindo ou caminhando em direção a algum lugar, você não está parado, você está pensando já em alguma coisa que você deve fazer, ou que você não fez, ou que vai chegar, né? E aí, você já está antecipando também os sentimentos, né? Isso. E nesse sentido, quando você fecha os olhos, também você viaja, né? Você viaja talvez assim, até numa tentativa de relaxar. Mas daqui a pouco você fala, o boleto ali, né? Daí você já começa a Isso. desenhar como é que você vai fazer para pagar, como é que você vai fazer para sintonizar, né? Entendeu? Que a gente fez aqui agora um exercício extremamente simples, e é assim que a gente começa a perceber quem são esses personagens. A gente tem que reconhecer qual foi o personagem que trouxe esse pensamento agora. Olha, esse pensamento veio da mãe, esse pensamento veio do chefe, esse pensamento veio do funcionário, esse pensamento veio de... E vocês vão perceber que também entram pensamentos de outras pessoas que injetaram um pensamento em você. Então a gente não se apega a nenhum pensamento. Então esse exercício, chamado meditação da mente natural, ele é o primeiro passo, o mais importante para você voltar para a sua natureza. Ou seja, você não precisa de música, de incenso, de dinheiro, de lugar específico. Eu falo que o verdadeiro... Quando você quer conhecer a sua essência, você não precisa de estar em nenhum lugar maravilhoso. Sim, você começar a cultivar uma qualidade de presença. Esse outro tempo, o que ele faz em você? Ele te injeta quase que compulsivamente informação. E aí você não tem espaço entre um pensamento e outro. Então o que acontece com você? Como você me perguntou, qual é o preço que você está pagando? Então você está sem espaço. E a sensação de que eu estou angustiado e que eu estou atolado é porque não tem espaço na mente. O fluxo de pensamento das personalidades que foram criadas são tão grandes que a sua mente fica um bombardeio de pensamento. Então você entra em sofrimento. Porque você concorda que esses pensamentos não têm uma coerência um com o outro? É uma via de... Imagina um lugar congestionado, vindo informação de todos os personagens ao mesmo tempo. Mas aí quando eu estou aqui parado, eu começo a perceber o que é meu, o que não é meu, o que é realmente que está rodando ali naquele... Qual é o que é importante eu fazer hoje, porque vocês vão perceber que tem muitas coisas vindo de todas as linhas de tempo. Tem coisa vindo do passado que não foi resolvida, tem coisa do futuro de uma preocupação que foi criada, tem uma fala. Então, eu até sugiro que as pessoas, quando terminarem esse exercício, tenham um caderninho do lado e começar a anotar. E aí colocar ali, quais são os personagens que estão passando ali na minha cabeça? Você vai perceber que, como nós temos uma antena aberta, vamos pensar que nossa cabeça ela tem um Wi-Fi aberto, uma rede aberta. Então, entra muita informação, tanto que tem até alguns estudos que mostram que qual é o melhor momento, qual é o lugar mais perigoso ou qual é o melhor momento para você receber informação que já está na barriga da sua mãe. É o que você mais recebeu informação. Então, imagina, como foi a sua gestação, diz muito sobre os conteúdos que rodam também na sua cabeça. Então, tem muitos conteúdos que rodam no nosso arquivo, que vieram de uma fase onde a gente estava totalmente inconsciente do que estava sendo injetado dentro do programa. Então, você pega, por exemplo, culturas mais avançadas ou culturas mais antigas, a mãe, ela ficava num ambiente, inclusive, com pessoas ou com situações para que aquela criança que estava recebendo as primeiras informações no seu aparelho, ela não tivesse contato com um mundo que fosse um mundo, entre aspas, um mundo bagunçado, um mundo confuso. Então, está cheio de informação no nosso arquivo, porque a gente está recebendo informação todo o tempo. Por onde a gente recebe? Pelos nossos órgãos dos sentidos. Por isso que é chamado dos 5 bandidos, né? Que são os nossos órgãos dos sentidos, porque ele está toda hora captando tudo. Os olhos não conseguem diferenciar o que é verdade do que é ilusão. Os nossos ouvidos também não sabem se é verdade ou mentira. Então, você vê, a gente está sendo bombardeado. Hoje o preço que nós estamos pagando o excesso de informações está fazendo com que todas essas personalidades que já têm várias informações colapsarem. Então, a gente vê o tal dos burnouts, a gente vê as crises de ansiedade, pânico. Por quê? Porque é muita informação sem processamento. Quem processa isso? Então, nós temos um corpo biológico que tem
que está fadado a um relógio, a um relógio biológico. Esse relógio biológico, entre aspas, é a nossa maior prisão, porque a gente depende desse relógio biológico para que o processamento da informação aconteça de forma adequada. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela está com um relógio biológico alterado, ela está distante dos ciclos naturais de tempo, que é chamado de cronobiologia. Isso é uma área da ciência que estuda a cronobiologia. Então, se nosso relógio biológico, que depende de uma ordem, de uma organização, está descontrolado, imagina o processador que capta a informação e não se encontra agora, não encontra um corpo coerente também para processar as informações. Então, o que nós temos hoje? Um corpo que não dá conta da quantidade de informação que entra. Então, a gente tem corpo e mente trabalhando separado. Você quer um preço mais alto do que esse? É um preço alto, e eu vejo também que as pessoas acabam se prendendo, por exemplo, a locais por conta dos fios, né? O celular precisa ser conectado num fio para carregar, ou seja, a pessoa precisa se estabelecer em algum lugar para isso acontecer. O computador, a televisão vai na tomada, tudo precisa ser recarregado, como você até comentou, de onde vem essa energia, né? E não está retornando. Então as pessoas acabam se adequando a ficarem em espaços delimitados e, olha, vai levar tanto tempo aqui para eu ter a minha carga completa. O celular vai durar tanto tempo aqui com ele ligado. Então a pessoa programa toda a estrutura da rotina dela com base no tempo que os aparelhos dela têm de duração, e elas precisam se orientar em relação a isso. Mas o fato é que eu digo, em relação a pouco tempo atrás, que não tinha ainda tanto esse lance das pessoas estarem ligadas ao celular e tudo mais, eu mesmo teve um momento da minha infância que eu falei, nossa, faz tempo que eu sou criança, né? Acho que eu devia ter uns 10 anos. Parecia que o tempo não passava. Aí você chega até os 20 anos e daqui a pouco você fez assim, você está com 40. Então não sei se tem relação com o indivíduo, a experiência individual, ou se tem relação mesmo com o tempo que nós estamos vivendo. O espaço está parecendo mesmo que está percorrendo de uma forma mais acelerada, como a gente falou, ou é esse lance que está fazendo a gente estar ligado mais ao tempo, a passar rápido, a se conectar, a se prender em ambientes fixos, né? A questão do tempo estar passando mais rápido é uma percepção, é uma percepção. Então, nós estamos percebendo o tempo passando mais rápido por conta de algumas mudanças que estão acontecendo mesmo. Então, é a forma de perceber, não que seja. Olha só, existe o que é e o que se percebe. Então, o não tempo, que é a totalidade da vida, ela não tem uma alteração. Quem você é em essência não se altera, não depende do tempo. Então, se você não conhece esse espaço vazio, é com esse espaço vazio que a gente deve se conectar, que é o que eu fiz com você, o exercício. Dentro desse espaço vazio, não tem essa sensação. Você tem uma sensação de que está sobrando tempo. Se você tem isso no batimento cardíaco, você tem tum, espaço, tá, espaço. Se você tem tum, 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 como está agora, porque essa frequência artificial, ela não dá espaço. Por que o pessoal tem sofrido muito? Porque nós não conhecemos as leis do espaço. O ser humano hoje não conhece a lei do espaço. Você já levou o homem para o espaço, você leva tudo para o espaço, mas qual é o espaço que você tem hoje? O que é espaço para você? Onde está o espaço? O que fizeram com o espaço? Quando teve a Revolução Industrial, o que eles fizeram com o nosso espaço? Confinaram todo mundo dentro de um espaço. Esse espaço posso controlar. Então, você olha, por exemplo, vamos pensar, as fábricas, é um espaço controlado. Você pega a escola, é um espaço controlado. Então, todo espaço controlado mata a vida. Você não pode ser você. E você precisa obedecer às leis daquele espaço. Então,
Quando você está ali, por exemplo, vamos pensar, quem aqui já estudou em lugares que você fica confinado? Tipo esse colégio interno, você fala? Qualquer lugar de confinamento. Já. Qual é que é a sensação de tempo? Justamente, é isso mesmo, você não passa, né, Não passa. você quer sair, você quer e até mesmo quem está preso injustamente deve ser muito tempo para ele, né, uma pessoa que não vê o tempo passar também. Então a gente pode dizer que o tempo tem a ver com a qualidade do espaço? E eu faço essa análise, estava pensando justamente sobre isso. Se você está se divertindo, o tempo voa. Se você está dentro de um infortúnio, é uma eternidade. E se o tempo é da mente, qual é o tamanho da mente? E você falou sobre isso até na outra, que quem controla o tempo controla a mente, né? Quem é dono do seu tempo é dono da sua Dono da mente. sua mente. E a mente coletiva? A mente coletiva para mim é uma diversão, né, porque você começar a observar como cada um usa o seu tempo, você vê que tem pessoas que têm um tempo de vida curto e vive uma vida incrível. Tem pessoas que têm um tempo de vida mais longo e tem uma vida total de sofrimento. Então aquilo que eu volto a falar da tela em branco, quando você passa a observar a vida como não tempo, você passa a ver a vida como uma tela em branco. E aí você passa a ser o dono do seu tempo, você tem a condição de escolher o que você vai fazer. Você acha que você, porque assim, existe a escolha até determinado ponto, mas para você ter uma vida, livre, não é o que você recebe, mas o que você faz daquilo que você recebe. Essa é a escolha que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu escolhi para estar aqui, eu escolhi estar aqui hoje. Você também escolheu estar aqui hoje. Como que é quando você escolhe conscientemente? É um fator que traz uma sensação de individualidade, né? Você está dentro de um aspecto individual e direcionado. Isso sim dá essa sensação. Mas em contrapartida, eu também vejo na balança, assim, pessoas que estão atuando como se estivessem em uma rede. Vou dar um exemplo simples aí para o pessoal de casa também poder pensar. Você vai num estádio de futebol, dá a impressão que aquelas pessoas estão agindo mentalmente com uma rede, todas destinadas a ver uma partida e a torcer, e assim como outras coisas. Então ali me parece que em certos momentos as pessoas saem um pouco dessa situação que você falou, de entender o individual e passam a viver como se estivessem em uma rede. Então eu vejo que é uma faca de dois gumes aí, né? Olha que interessante esse exemplo que você deu. Então, ou seja, se nós tivéssemos uma qualidade mental de rede, a gente poderia, fazer muitas coisas. E como é que a gente vai fazer isso se nós estamos no tempo errado? Aí é que tá o X da questão, Aí né? é cada um, como diz um amigo meu, cozinhando a sua sopa, né, cada um cozinhando a sua sopa. O tempo, ele é da quarta dimensão. É ele que organiza a sua experiência. Então, quem conhece o tempo consegue ter uma harmonia na sua experiência. Senão você passa a viver uma experiência de outras pessoas. Então, quando você fala, por exemplo, isso é um assunto polêmico, né? Porque a gente está falando de futebol, você está dando exemplo do futebol, mas será que as pessoas que estão ali, elas escolheram aquilo? Ou elas foram induzidas àquilo? E isso é algo muito reflexivo, né? Será? Uhum, Porque às vezes também, tá, vamos lá, todo mundo tá indo, né? isso, porque assim, vamos lá. Uma criança quando nasce, ela tem time? Não. Não, O ela pai tem. escolhe o time para a criança Então, às ou vezes, né? seja, nós somos influenciados por escolhas de outras pessoas. E quando você passa a ter um pouquinho mais de qualidade de experiência, você vai perceber que a 90% das suas escolhas não foi você que escolheu. Olha que problema é isso. E os papéis que você está representando, nem todos os papéis também você também teve a qualidade de poder fazer a escolha. Então isso leva a entender que existe uma grande
vou tentar escolher uma palavra para sem desqualificar, mas tem uma certa desordem coletiva. Tenho até um autor que vou ver se eu consigo lembrar o nome, que me fugiu agora, que fala um pouco desse aspecto social, que é quase que uma esquizofrenia social. Eu estou tomando cuidado com as palavras para a gente só exemplificar, né, essa questão, porque quando você não tem uma coerência, porque se você olhar, os comportamentos sociais hoje, eles são incoerentes, não tem harmonia. E essa desarmonia causa que você fala assim, será que as pessoas que estão indo todas nesse show, elas gostam mesmo daquilo ou elas foram induzidas àquilo? E ainda colocam Aquelas distração, como vamos Isso. ter uma distração, só que distração é ficar distraído também, né? Então, o pessoal, e olha só, quando você tem tempo, você diz assim, vamos passar o tempo. Então você usa as redes sociais para passar tempo, você usa essas outras diversões para passar o tempo. Então, quando você tem um tempo, que é para você fazer a sua conexão e dar um upgrade na sua mente, você sai para o coletivo para você ir gastar a sua qualidade de tempo para passar um tempo distraído. E Porque é você está muito usado, né? identificado, você está identificado, porque, por exemplo, e aqui, vamos voltar de novo, nós não estamos falando mal do futebol, de artista, de show, mas é uma identificação como personagem. Porque você está ali adorando uma outra coisa que não é você, né? Você quer ser uma coisa que não é você. Que tal torcer para uma pessoa que está do seu lado, ao invés de torcer para um time de futebol, por exemplo? É um ótimo exemplo. Ninguém vai lá. Eu sempre falei isso, tá? Nada contra nada. Futebol bacana, esporte e tal. A gente não está falando É mal, só exemplo. nós estamos usando É. essas coisas que são de massa para a gente poder refletir se a gente está fazendo o mesmo com a gente mesmo. Você torce para você? Será que do mesmo jeito que você torce para um time de futebol, você torce para alguma coisa, você torce para você também? Você torce para quem está do seu lado? É isso. Entendeu? Você é capaz de, muitas vezes, gastar seu dinheiro, a sua energia para torcer, por exemplo, para um time ou ir para um show, mas às vezes você não consegue olhar, por exemplo, seu filho. Você vai lá num show de um artista, mas seu filho está do seu lado ali, às vezes, querendo mostrar para você, olha, mamãe, né, fazendo um show para você, que é só para você. E você não tem coragem, às vezes, de parar 2 minutos e assistir, mas você consegue pegar o seu dinheiro, se distrair e ir para um outro lugar. Então, por isso que a gente chama de uma certa esquizofrenia social, porque existe todo um olhar para fora e eu não consigo olhar. E o tempo, ele trabalha com uma frequência chamada, na verdade a gente tem a entropia, que é o passado, essa parte é bem, bem interessante. A gente tem a entropia, que é o passado desorganizando o presente, e a gente tem a sintropia, que é o futuro organizando o presente. Então, quando a gente vive no tempo natural, nós estamos vivendo no futuro organizando o presente. Diferente desse campo social, que é entropia, é o passado destruindo o presente. Então, esse é um preço altíssimo. Então, porque você tem ali aquilo que passou sendo agora o motivo do seu presente. Pode ver, as pessoas brigam por causa de coisa do quê? Coisas que estão por vir ou coisas que já foram? Coisas que nem possivelmente nem vão acontecer. A maioria não vão acontecer, são fantasias. Então, olha só que problema que nós temos coletivo. Nem teve o jogo, já estão brigando. Percebe que eu estou querendo dizer? A gente tem aí uma desqualificação do que é realmente o tempo. Já marcam a briga antes do jogo, vamos dizer. Nós estamos dando esse exemplo do futebol, que foi o que apareceu aqui agora. Mesma coisa, você colocar... as pessoas podem ficar bravas com isso, mas não tem problema. Mas, por exemplo, pegar uma criança e já colocar nela, já gravar nela o que quer que eu seja, que atenda a minha expectativa. E aí, imagina, ela vai crescer com um personagem, ela vai nutrir um personagem que, na verdade, não é ela. Para satisfazer, muitas vezes, o desejo de um adulto que está frustrado. E isso é um negócio relevante que você está falando, porque
é complexo, porque o pai e a mãe da criança, né, eles olham para a criança e falam: "Ué, também eu preciso direcionar", né. E aí eu acho que entra um senso bem fino aí, um senso crítico, né. Direcionar a criança minimamente para algo que você considera bom no primeiro momento, né. Mas também tem as predisposições do indivíduo que já começam a se caracterizar, então tem que ter uma sensibilidade nesse momento para ver o que que se encaixa ou não, né. Porque o que que a criança faz? Ela representa, ela tipo é um palco, e ela representa o que os pais estão mostrando. Então a criança, ela reflete o que está rolando ali atrás. Então quando você tem a capacidade de você criar uma ambiência onde aquele ser pode ser ele, esse é a bola da vez, né. Então o que que ele precisa? De tempo de qualidade. Nós vamos voltar no assunto tempo. Por isso que a criança, quando ela tem um tempo de qualidade, ela é mais feliz do que o adulto, que foi o que você trouxe agora há pouco, né, você falou assim: quando eu era criança, parece que eu tinha", e à medida que você vai diminuindo o seu tempo de qualidade, você vai entrando em sofrimento. E eu acho que isso reflete, grande número da população, né, que ainda tá presa nessas personas que você falou. Mas em relação aos sinais, né, quais são os primeiros sinais do indivíduo que está começando a sair dessa frequência coletiva dominante, digamos assim, né? Os primeiros sinais, O que começa a acontecer de fato, né? E muitas vezes a pessoa nem estuda esse assunto, mas ela começou de uma forma empírica a ter comportamentos e ela tem um destaque, digamos assim, olha, por que que o indivíduo ali, ele não está nessa frequência coletiva dominante, ele não liga para novela, não liga para futebol, não liga para carnaval, não liga todas essas coisas que as pessoas colocam nos calendários, como a gente falou, Natal, Ano tira tudo Novo, isso. Páscoa, todos esses Já começa a feriados. se desconectar disso. Aí ele vira o estranho. É isso que eu quero Ótimo. dizer, entendeu? Esse cara é antissocial, ele é estranho. Mas na verdade ele tá dando Tá, uns sinais, não é? ele tá dando sinal de vida, né, ele começou o processo dele de renascimento dele. A primeira coisa é você falar: "Chega, tô cansado de mim mesmo". Você tem que dar aquele basta. Tem um momento que você entra num, tô falando como foi para mim, né, chegou uma hora que eu falei: "Gente, tem que ter uma saída, não é possível que a vida é assim, que o mundo é assim e que as pessoas são assim, não é possível. O que está acontecendo comigo aqui agora?". É como se entrasse, entre aspas, numa falência. Você tem que perceber que bateu, assim, alguma coisa em você que você, porque assim, a gente tem a doença como um caminho. Tem até um livro incrível que chama Doença como Caminho, que no fundo a doença, ela mostra exatamente a desarmonia de você com a vida. Então a doença normalmente é o primeiro sinal, assim, que dá uma, até se você acordou hoje e alguma coisa aconteceu no seu corpo, você vai entender que todo sofrimento ele é causado pela ignorância, toda dor, todo sofrimento ele nasce da ignorância. Os tibetanos têm essa visão que eu acho maravilhosa, né, ele fala que chama Mahigpa, que são, você cria a sua própria doença. E quando você decide fazer uma pausa, que é isso que a gente acabou de fazer, pausa. Esse momento que a gente fez de exercício aqui é um momento de pausa estratégica, uma pausa que você para falar: "Espera aí", tipo assim, igual você parar nos farol, você dá um breque, puxa o freio, puxou o freio, você para: "Espera aí, o que que está passando aqui? Para que lado que eu vou disso que está passando? O que é verdade, o que não é verdade?". Você vai perceber que 95% que passa no teu pensamento não está no agora. São coisas que estão em linhas diferentes de tempo e que estão te dando uma angústia, porque é muita informação. Então, na hora que você para, você muda o fluxo do pensamento, porque você não tem que organizar a tua mente está organizada dentro do tempo natural. Você não tem que dizer para a flor assim: "Olha, flor, pensa para ser flor". Ela vai ser flor. Ela não tem que pensar para ser flor, a natureza dela é essa, e a natureza da mente é vazia. Então, se eu paro e respiro, eu estou voltando para a natureza da mente, que é vazia. Então, pausa estratégica. Percebeu que está ansiosa, está agitada? Para. Respira. Pronto. Não está acontecendo nada. Olha só, uma respiração salva a tua vida nesse momento.
Você vai perceber que o que está chegando ali, você tem escolha. Você sempre vai ter escolha. Se você parar e respirar, você vai perceber que naquele breve momento você pode escolher. Será que eu preciso mesmo ir trabalhar hoje? Será mesmo que eu preciso fazer isso agora? Será que isso aqui, quem é que está pedindo isso aqui? E se eu não fizer isso aqui agora, o que vai acontecer de pior? Então, esse momento, que é o momento mais crucial, é questionar tudo. Então, quando você percebe que está nesse momento, você começa a se questionar. Isso é meu, não é meu? Isso eu preciso fazer, não preciso fazer? Eu devo, posso? É agora, não é agora? Se eu não fizer isso, vai acontecer o quê? Porque, assim, existe o módulo sobrevivência. E essa grande massa, apesar de parecer que está se divertindo, está no módulo sobrevivência. E se distrair é o melhor jeito de a gente aliviar o sofrimento da sobrevivência. E essa questão da distração, eu acho que desde que a humanidade é a humanidade, a distração vem também com o sofrimento alheio, né? A gente vê na antiguidade que as pessoas se distraíam vendo outras sofrendo, né? E às vezes a gente está numa idade moderna, onde a gente vê obras literárias, ou então obras de cinema, onde mostra que um está sofrendo e o outro está se sobrepondo, né, vamos dizer assim. Então, assim, tem a ver com os sentimentos. E a gente vê também que a humanidade é baseada em desastres naturais, eu coloco entre aspas, né? Tem marcos relacionados a que a pessoa chama de desastres naturais ou movimentação da natureza, né? O mar, o Oceano Atlântico é o Oceano Atlântico, dado por nome, as florestas são as florestas, os vulcões são os vulcões. Mas você acha que essa atividade, muitas vezes relacionada a um movimento que nós acreditamos ser agressivo, também está relacionado com essa questão do tempo? Tipo, os tsunamis, os vulcões que entram em erupção, né? Nessa questão da biosfera mesmo, que você também trabalha. É assim, se a gente pudesse enxergar nosso planeta à vista de fora, a gente ia ver que ele é uma grande esfera de consciência. Ele não é o que a gente está vendo. Nosso planeta, visto de fora do planeta, ele é uma esfera de consciência, com várias outras pequenas consciências dentro de uma superconsciência. Então, a Terra, como um corpo, ela também tem uma mente. E a Terra, ela empresta a consciência dela para que a gente, dentro da consciência dela, desenvolva a nossa consciência. Se nós, vamos pensar assim, nós estamos aqui nessa sala, né? Aqui nós estamos em 3 pessoas, eu, tu e a nossa querida que está captando toda essa informação. Se um de nós 3 aqui, a gente se desequilibrar, eu aqui, eu ter um surto agora, entrei dentro de mim, me perdi, jogar essa mesa para cima e fazer um monte de coisa, vai alterar essa natureza daqui de dentro? Vocês dois estão conscientes, eu estou inconsciente. Uma inconsciência movimentou a energia do campo. Vai respingar em vocês alguma coisa? Ah, sem sombra de dúvida, no Vai. momento vai desequilibrar todos, eu acho. Será que a natureza que é violenta ou a natureza da mente que observa a natureza é violenta? Exatamente. Essa é uma pergunta. Porque se nós estamos aqui e a gente tem uma harmonia entre nós, esse ambiente fica harmônico. Se eu provoco algo aqui, eu viro essa mesa, como eu brinquei, jogo essa mesa, pego essa água, vocês dois vão ficar abalados com isso. Ou seja, tudo que eu faço dentro de um campo abala todos. E o que nós temos hoje, aquilo que a gente falou do time de futebol, nós temos hoje um grande jogo, grande campo, e nós estamos fazendo o que com este campo do planeta? Nós estamos jogando no time do planeta ou estamos jogando contra o planeta?